Pois é, recentemente, então, o presidente Lula, de fato, autorizou o Itamaraty a acionar a Câmara de Comércio Exterior para iniciar consultas, investigações e medidas com vistas à aplicação de medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos. Vamos entender melhor, então, exatamente o que esse gesto pode resultar na minha conversa de agora ao vivo com o economista César Bergo. Ele já está conectado aqui com a gente. César, seja bem-vindo com a gente mais uma vez. Uma boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Estamos à disposição. César, por que o governo brasileiro decidiu adotar essa medida agora, na sua avaliação? Você entende que essa é uma mudança de estratégia, de repente, do presidente Lula para tentar avançar com algum tipo de negociação? Na verdade, Felipe, em abril, quando foi aprovada essa lei, já vinha dentro desse cenário aí de uma retaliação também aos Estados Unidos em função daquelas tarifas de 10%. Logo a seguir, os Estados Unidos estabeleceu, então, essa outra tarifa, aumentando para 50%. Então, criou eu diria, um cenário em que o Brasil deveria tomar alguma medida. O Brasil tentou negociar diretamente, o Brasil tentou através da OMC, mas os canais estão fechados com os Estados Unidos, até porque sabemos que o alegado para os Estados Unidos não são aspectos econômicos, são aspectos políticos. Então, isso dificulta realmente uma negociação. E o Brasil não pode deixar passar a situação. Então, o presidente tem uma lei que foi aprovada pelo Congresso, ele tem que utilizar isso da melhor forma possível, de negociação. Obviamente, vai ter consequência, porque a gente tem que analisar que não é só a questão da pauta de exportações, tem uma interligação entre a economia dos Estados Unidos e a economia brasileira. Os Estados Unidos é o maior investidor aqui no Brasil. Então, pode ter impactos diretos nesses investimentos e o Brasil realmente perder muito mais do que simplesmente deixar de exportar para os Estados Unidos. Então, cuidado é pouco, muita parcimônia. Obviamente, o fato do Brasil ter autorizado o encaminhamento do assunto sobre a égide da lei de reciprocidade não quer dizer que o Brasil necessariamente tem que adotar alguma reciprocidade. Mas aquele velho ditado, vai cutucar a onça com a vara curta. Então, vai ter aspectos aí que a gente vai ter que aguentar, porque pode vir, de fato, uma retaliação por parte dos Estados Unidos e e pode não ser positivo para o Brasil. Muito bem, você falou aí, né, sobre essa possibilidade, então, de reflexos tanto nas exportações, mas também em investimentos. E, de fato, o setor do agronegócio, o setor da indústria, eles defendem cautela, então, para a aplicação dessa lei da reciprocidade, porque são dois dos setores que, de fato, poderiam sentir de uma maneira mais forte esses reflexos, né, o agro e a indústria. Porque assim, né, Felipe, a gente tem que entender que muitas coisas que são importadas dos Estados Unidos são aqui processadas para ser reexportado. Então, por exemplo, o agronegócio depende muito de equipamentos, né, para a lavoura ou mesmo para a pecuária. Então, esses equipamentos são importados dos Estados Unidos. Grandes empresas americanas têm aqui indústria no Brasil, importam de lá insumos para poder fazer esses equipamentos. E são destinados, muitos deles, em função da grande experiência americana no agronegócio, para o nosso agronegócio. Então, poderá ter um impacto, sim, não só na questão das indústrias americanas aqui em território brasileiro, como também na utilização de equipamentos, porque muitos deles não têm alternativa. E a gente sabe muito bem que muitos equipamentos demoraram anos para serem adaptados à nossa situação brasileira, né? As características do relevo, as características de produção. Então, de fato, a questão da exportação preocupa, a questão do tarifaço também, mais preocupante ainda é a questão das importações, que de repente os Estados Unidos também pode até fazer um boicote ao Brasil, proibindo que exporte para o Brasil algum tipo de equipamento que seja tão necessário a nós. Então, a negociação é fundamental, acho que o caminho que deve ser levado é nessa linha. Obviamente, a gente tem todo o risco do Brasil ter tomado essa decisão. Mas também o governo poderia deixar de ter tomado, uma vez que a lei foi aprovada pelo Congresso. Então, também, para depois não ser acusado de inépcia ou de omissão, o governo toma essa atitude, entrando com as suas representações nos órgãos cabíveis. Agora, não tenha dúvida que isso, de fato, pode ocasionar retaliação também, e não é positivo para a economia brasileira, viu, Felipe?
Bem, César, quero agradecer a sua participação com a gente hoje aqui no AgroTarde, viu, para trazer um pouquinho desse cenário de uma maneira tão didática como sempre. Um ótimo restinho de dia e a gente volta a conversar em breve, com certeza. César? Um grande abraço para vocês e é sempre um prazer estar aí. Até logo. Valeu, até logo.